Fala pessoal, Estevão, Metanoia Trading. Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês um padrão de reversão muito poderoso que rendeu 39% em 8 dias de pregão. Fica de olho aí, vê se vocês curtem. É um vídeo mais educacional, pode ser útil aí para alguns de vocês. Estou indo ali antes no mercado, tem visita hoje aqui em casa, então vou comprar aqui umas coisinhas. Minhas primas estão chegando aí do Brasil hoje à noite. Comprei umas besteiras aqui, ó. Endívia. Uns negocinhos aqui de anchoa para beliscar. A própria anchoa, né, para enrolar lá no negócio que a mulher falou. Ramonzinho. Salmão defumado. Aí, ó. 16 euritos. Ah, tem um vidro de maionese aqui também, ó. Para de enrolar vocês, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Ideia aqui de mostrar então esse padrão que é altamente vencedor e altamente raro. Quase nunca a gente vê esse padrão no mercado, mas quando ele aparece, ele pode de fato ajudar a gente a mudar de patamar. Eu conheci esse padrão uma vez numa palestra que eu fui assistir do Didi Aguiar. O Didi é um trader bastante famoso aí do mercado brasileiro. Num determinado momento ele contou a história desse padrão, que aí eu fui estudar. Isso já tem bastante tempo, né? Desde então eu nunca tinha visto esse padrão se formar. E olha que eu já atuo aí desde 2007 no mercado financeiro. E a gente teve um caso agora recentemente no mercado brasileiro, como eu comentei, que proporcionou incríveis 39% de rentabilidade para quem aproveitou essa oportunidade. O nome desse padrão é Bebê Abandonado, né? Abandoned Baby. Esse estudo aqui que eu estou apresentando para vocês, ele foi desenvolvido com base nas informações contidas nesse livro, que é o Candlestick Charting Explained, do Gregory Morris, que a gente tem até o link para quem quiser checar o preço na Amazon e tudo mais. Como eu comentei anteriormente, é um padrão muito raro, é um padrão de reversão de tendência e a gente vai resumir aqui nesse material quais são os conceitos básicos para reconhecimento desse padrão. Lembrando que a gente deu um alerta no site Metanoia Trading no dia 26 de setembro, que foi exatamente o dia quando esse padrão aconteceu. Quem estava atento lá ao site eventualmente teve a oportunidade de surfar. Como é que a gente pode reconhecer esse padrão efetivamente? Tá? Aqui a gente tem a figura do padrão, ele pode acontecer tanto no fundo, depois de uma tendência de baixa, ou numa tendência de alta, depois de um topo. Como é que a gente reconhece? Bom, primeiramente, ele tem uma sequência de 2 gaps. Né? O mercado vem caindo, ele faz um gap de baixa. Né? Depois que ele faz esse gap de baixa, ele fica numa amplitude de variação bastante pequena, né? Máxima, mínima, muito próximas da abertura e do fechamento, que muito frequentemente também acabam acontecendo numa mesma região. E aí no dia seguinte ele faz um novo gap na direção contrária. Então ele veio caindo, fez um gap, primeiro movimento, oscilou pouco, abre e fecha praticamente na mesma região, com a formação do que a gente chama de doji. Ele é um candle de indecisão, e aí depois no dia seguinte ele ocorre um segundo gap na direção contrária e o mercado fecha lá perto da máxima. A confirmação do padrão é que os gaps não sejam fechados e 2 movimentos violentos, indicando uma forte mudança do sentimento do mercado em relação àquele ativo especificamente. E qual que é a psicologia por trás desse movimento, né? Por que o mercado explode? Basicamente, o que esse padrão diz para a gente? Houve uma mudança do sentimento do mercado em relação às leis de oferta e demanda. Ou seja, primeiro, para produzir um determinado gap, você teve uma grande oferta, né? E aí os preços se deslocaram para baixo. Depois que o mercado para e fica com pouca oscilação, praticamente abre e fecha na mesma região,
a psicologia disso é que o mercado entrou em equilíbrio. E no dia seguinte, quando há um gap na direção contrária, todos os vendedores que abriram posições aqui nessa região de indecisão, posições de venda na direção do movimento, né, eles são obrigados a fecharem as suas posições. E com isso o mercado explode com muita violência na direção do segundo gap, na direção do segundo movimento. Então a gente vai ver isso aqui agora graficamente no exemplo da BRDT3. Observem que no dia 25 o mercado fez aqui o gap de baixa, abriu e fechou praticamente na mesma região, não foi capaz de fechar o gap, então ele já vinha aqui em queda e aí ele abriu em gap, sinalizou indecisão, equilíbrio de forças, abriu e fechou na mesma região. Quando foi no dia 26, o que aconteceu? Ele abriu em gap de alta, no sentido contrário ao primeiro gap. O mercado abriu e fechou na máxima. Então, qual que é a resultante disso, né? Todos os vendidos, né? Quem abriu posição vendida aqui, foi obrigado a encerrar a posição. E como o gap ele já por si só, ele já significa que houve uma grande demanda nessa região, é como se a gente colocasse gasolina na fogueira, né? O movimento de expansão foi bastante violento, como a gente pode observar aqui, o mercado fechando na máxima no dia seguinte. Agora, o mais interessante é o que se sucede nos dias posteriores, porque imagina o seguinte, várias pessoas querendo passar por uma porta bastante estreitazinha, muito estreita. E aí a demanda é enorme, né? Muitas pessoas querendo passar por uma porta estreita não conseguem, aí quando de repente dá novas explosões. Nesse caso específico aqui, a gente pode observar em apenas 8 pregões uma valorização de 39%. Quem comprou 100 mil reais aqui desse papel poderia ter visto seu capital crescer para 139 mil. Então é bastante dinheiro para 8 dias apenas. Então, resumidamente, esse é o padrão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem estudar a literatura, né, que está por trás do padrão, a gente está deixando aqui no material a literatura de tudo isso que a gente comentou. Um grande abraço, bons trades a todos.